tantas contribuições que o cristianismo legou ao contexto, principalmente europeu, como pregar o evangelho para um pagão que viveu e ainda vive dos benefícios da fé cristã. Então C.S. Lewis entra no cenário da Inglaterra como alguém que recupera a sua fé, e recupera a sua fé de uma maneira muito inusitada. Até então, a gente vê teólogos escrevendo tratados de teologia, tratados de apologética, tratados de filosofia. O que Lewis vai fazer é algo absolutamente novo. Ele vai fazer exatamente o que John Bunyan fez. John Bunyan não é conhecido como, por exemplo, Richard Sibbes, William Perkins, esses grandes puritanos que estudaram aqui na Universidade de Cambridge, que tiveram formações brilhantes, que tiveram formação aprofundada. John Bunyan não era um exímio acadêmico, não produziu tratados acadêmicos de teologia, mas ele produziu uma poderosa alegoria que fazia a gente imaginar as coisas de Deus com cores. E é isso que Lewis quer oferecer, uma apologética não extremamente racionalista, não pautada meramente em argumentos, mas uma apologética que possa capturar a nossa imaginação, que faça a gente enxergar a beleza do cristianismo, nas imagens belas que o cristianismo tem a nos oferecer. E talvez um dos mais importantes legados do Lewis seja aquele livro, aquela obra pela qual ele se tornou mais conhecido, que é a chamada Crônicas de Nárnia. Uma obra que o eternizou, uma obra que foi para o cinema já 2 vezes pela BBC e depois agora a gente vê os filmes sendo publicados ao longo dos anos, num contexto mais hollywoodiano, com certeza, mas com a beleza e com todas as verdades que ele ali anunciava. C.S. Lewis, ele tem, claro, uma importância cabal na defesa do Evangelho nessas terras. Mas você já parou para imaginar o tamanho do impacto que C.S. Lewis exerceu em toda a cristandade? Quantos e quantos pastores você não vê citando, por exemplo, C.S. Lewis, que foram influenciados por C.S. Lewis? Tim Keller, John Piper, tantos e tantos homens de Deus que se nutrem do conhecimento de C.S. Lewis, nutrem das Crônicas de Nárnia, nutrem-se do pensamento de um programa de rádio que ele escreveu num período tão difícil da Inglaterra, que é o cristianismo puro e simples, problema do sofrimento, abolição do homem, anatomia da dor, obras que tantos e tantos pastores usam, utilizam e abençoam tantas pessoas na igreja. Talvez você deva estar se perguntando, mas Jonas, o que isso tudo tem a ver? Por que você está falando tudo isso? Lewis não era pastor. Lewis não era um sacerdote anglicano. Lewis era um homem da literatura. Lewis era um homem comum. Era um homem formado, não era um pastor, mas ele conseguiu servir a igreja com seus dons e talentos. Quem foi que disse que precisaríamos ser pastores e só pastores poderiam servir a igreja? Quem foi que disse que somente ministros do Evangelho podem servir para a causa do Evangelho? A igreja precisa de poetas, a igreja precisa de literatos, a igreja precisa de engenheiros. Como a nossa igreja precisa de arquitetos, como a nossa igreja precisa e carece de beleza. Perdemos a beleza, trocamos a beleza por argumentos às vezes tão frios, tão calculistas, porque a gente esqueceu que pessoas não são apenas conquistadas pela lógica, elas são também conquistadas pela beleza, elas são atraídas pela beleza, elas são atraídas por aquilo que é belo, justo e verdadeiro. É interessante quando a gente visita a Abadia de Westminster e lá no Canto dos Poetas a gente vai ver de um lado Shakespeare, do outro lado William Blake e no meio a gente vai ver uma placa em homenagem a C.S. Lewis. Nessa placa há uma frase muito interessante, com ela eu gostaria de caminhar para a conclusão da nossa aula. Essa frase é o desfecho de um discurso que ele proferiu. Esse discurso ele não foi proferido em Cambridge, ele foi proferido em Oxford e ele foi proferido num clube chamado Clube Socrático, um clube de amigos que discutem filosofia, literatura, arte, etc. E o título desse discurso chama-se Teologia é Poesia? Uma pergunta. Por quê? Naquela altura do campeonato todo mundo dizia o seguinte, eu aceito a teologia, mas como poesia. Eu vejo só beleza, poesia no cristianismo. E eles assim, como? Beleza?
Gente, você abre a Bíblia, você estuda o grego, você estuda o hebraico, se você estudar um pouquinho, você vai saber que você está lidando com textos que não são refinados. Quando você pega, por exemplo, a King James Version, você pega uma tradução refinada de um texto que não tem esse refinamento todo que a gente espera. Se a gente quiser ver refinamento, a gente vai encontrar em Homero, a gente vai encontrar, por exemplo, nos contos nórdicos, mas nas Escrituras, esse refinamento literário a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar mais do que isso. A gente vai encontrar luz para a mente, a gente vai encontrar luz para o coração. Ele faz um desfecho maravilhoso mostrando que se ele tivesse que se converter ao cristianismo por causa da Bíblia, ou por causa da beleza ou da poesia da Bíblia, certamente ele não teria se convertido. Ele se converteu exatamente porque a Bíblia, ela não só diz aquilo que precisamos, ela não só diz aquilo que devemos ouvir, ela ilumina a nossa vida. E ele conclui com uma frase muito bonita, dizendo assim: acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todos os dias.